Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Igor Moiel, engenheiro civil, e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre pilares, tá certo? Então, na última aula eu já havia passado para vocês vários conceitos sobre o que é flambagem, como define o meu comprimento de flambagem, como se calcula a flambagem de um pilar, etc. E agora faltaram alguns outros conceitos a serem passados para que a gente possa efetivamente fazer o cálculo de pilares, ok? Então, uma dessas coisas que faltou eu explicar ao certo para vocês é como que se calcula o coeficiente γn. Eu passei para vocês que em alguns casos esse γn ele surge. Mas que casos são esses, né? Basicamente é o seguinte: os pilares que a gente utiliza no dia a dia, em geral, são pilares retangulares, em que eles vão ter uma base e uma altura, certo? Olhando ele em corte. Então, o que a norma diz sobre esses pilares? A norma diz que a área desse pilar tem que ser maior ou igual a 360 centímetros quadrados. E além disso, a norma diz que a base desse pilar, ou seja, o menor lado do pilar, tem que ser maior ou igual a 19 centímetros. Então, se imaginarmos um pilar quadrado de 19 por 19, qual que seria a área desse pilar? Certo? Então, esse é um dos cálculos que a gente tem que fazer. A área desse pilar é de exatamente 361 centímetros quadrados. Ou seja, é uma área que é maior que os 360 centímetros quadrados indicados. Então, até aí, beleza. Daí você pode se perguntar, mas por que 19? Não pode menos? Tem tanto pilar que é feito com menos do que 19? Então, o que a norma permite? Você pode, então, fazer um pilar com até 14 centímetros. Até 14 você pode. No entanto, se você está fazendo um pilar com menos 19 centímetros, você deve multiplicar todos os esforços que aqui entra momento fletor de primeira ordem de cálculo, normal de cálculo. Você deve multiplicar todos os esforços por um coeficiente γn. Beleza. Mas e aí? Como que eu calculo γn? É simples. γn, que é a fórmula bem aqui, γn vai ser igual a 1,95 vezes 0,05, vezes não, menos, vezes b, sendo b o menor lado desse pilar. Além disso, o b ele deve estar entre 14 e 19, certo? Dentro desse limite, eu vou ter o γn. Se o meu pilar for maior que 19, logo γn igual a 1. Se o meu pilar for menor do que 14, logo não está na norma. Muito simples, certo? Então, basicamente, a gente olha. Beleza, meu pilar tem 14. Então, o meu γn vai ser simplesmente 1,95 menos 0,05 vezes 14. Nesse caso, γn vai ser igual a 1,25. Certo? 0,05 vezes 14 vai dar 0,70. 1,95 menos 0,70, 1,25. Então, além do coeficiente de majoramento que a gente sempre utiliza, que multiplica por 1,4, você ainda vai multiplicar todos os esforços por esse coeficiente γn, que vale 1,25 para um pilar de 14.
E a gente vai perceber que se o pilar fosse de 15, ó, vou colocar aqui, ó, 14, 15, 16, 17 e 18. Aqui, ele vale 1,25. Aqui ele vai valer 1,20. Aqui ele vai valer 1,15, 1,10, 1,05. E, finalmente, quando o meu pilar atinge os 19, ele vai valer 1, apenas 1. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então, a partir de 19 não faz mais diferença. E menos de 14 também não pode, seguindo a norma. Então, essa é a representação do gama n, certo? Além disso, aqui tem uma tabelinha, que se você não quiser fazer essa continha, você pega direto o valor, ok? Uma outra coisa que faltou eu passar para vocês são os conceitos de esbeltez limite. Então, isso está na página 19 da apostila do Paulo Bastos, que é este tópico aqui. Página 15 da apostila, 19 do PDF. Excentricidade de segunda ordem. A análise global de segunda ordem fornece apenas os esforços nas extremidades das barras, devendo ser realizada uma análise dos efeitos locais de segunda ordem ao longo dos eixos das barras comprimidas, de acordo com o prescrito no item 15.8 da norma. Os elementos isolados, para fins de verificação local, devem ser formados pelas barras comprimidas retiradas das estruturas com comprimento LE, comprimento efetivo, de acordo com o estabelecido no item 15.6 e já explicado para vocês. Porém, aplicando-se às suas extremidades os esforços obtidos através da análise global de segunda ordem. Conforme a 6118, os esforços locais de segunda ordem, o elemento isolado, podem ser desprezados quando o índice de esbeltez for menor que o valor limite. O valor limite, que é o lambda 1, depende de diversos fatores. Os mais relevantes: a excentricidade relativa de primeira ordem, que eu já falei para vocês que é o momento de primeira ordem dividido pela normal. Então, o momento dividido pela normal me dá a excentricidade de primeira ordem, visto na aula anterior. E1 sobre H, na extremidade do pilar, onde ocorre o momento de primeira ordem de maior valor absoluto. Vamos relembrar alguma coisa. Onde é meu momento de primeira ordem de maior valor absoluto? Se viermos nos gráficos de momento fletor, vou pegar aqui a direção X como análise, seria para esse tramo, que vem daqui até aqui, qual que é o meu maior valor absoluto do momento fletor de primeira ordem? É 8,3. É sempre o nosso MA, ok? É sempre o valor do MA. Voltando, a vinculação nos extremos da coluna isolada, ou seja, se ela é biapoiada, bem engastada, engaste livre, etc. A forma do diagrama de momentos de primeira ordem. O valor da esbeltez limite é dado por essa fórmula aqui, ó, que está aqui no nosso roteirinho, certo? Nossa esbeltez limite. Em que entra nela o E1, que é a excentricidade de primeira ordem. O H é a altura na direção analisada, a altura do pilar em relação à direção analisada. Então pode ser o HX, pode ser o HY. E o alfa B. Esse coeficiente alfa B também é importante de conhecermos. Os valores de alfa B podem ser estabelecidos na norma aqui, no item 15.8.2. Ele segue a seguinte regra: para pilares biapoiados,
sem cargas transversais. Praticamente todos os nossos pilares seguem essa regra aqui, ó. Eles são pilares biapoiados e eles não têm cargas significativas transversais. Então, o alfa-B vai seguir essa fórmula aqui. 0,6 mais 0,4 MB sobre MA, sendo que o MB sobre o MA já está dado aqui, certo? O que vale MB, o que vale MA. E tudo isso aqui tem que ser maior do que 0,4. Ah, mas deu menor que 0,4. O que eu faço? Você usa o 0,4. E se der maior que 1? Então você usa 1, certo? Ele sempre deve estar entre 0,4 e 1. Se der menor que 0,4, usa o 0,4. Deu maior que 1, usa o 1. Para pilares biapoiados com cargas transversais significativas ao longo da altura, ele vale 1 diretamente. Para pilares em balanço, isso tem um caso no nosso projeto em que eu tenho um pilar em balanço, porque ele não é travado em uma das direções. Então, 0,8 mais 0,2 MC sobre MA. E isso aqui tudo tem que ser maior ou igual que 0,85 e menor ou igual a 1. Então, deu 0,7. O que eu faço? Uso 0,85. Deu 1,1. O que eu faço? Usa 1. Ok? Sempre entre 0,85 e 1. E além disso, para os pilares biapoiados ou em balanço, em que os momentos fletores de primeira ordem são menores do que o momento mínimo. Então, se o meu momento de primeira ordem, que é o M1D, for menor do que o meu momento mínimo, então eu uso 1. Certo? Simples assim. Uma coisa que pode surgir dúvidas, no item C do cálculo do alfa-B aparece um MC. Então, quanto vale esse MC? Aqui eu tenho o valor dele. Ó. O MC, ele vale o maior entre 60% do momento de primeira ordem, M1DA, mais 40% do M1DB, ou 40% do M1DA. Isso pode surgir alguma dúvida por conta disso. Então, eu vou fazer o seguinte. Trazer isso para cá, para que eu possa explicar um pouco melhor sobre isso. Estejam cientes de que aqui no gráfico de momentos fletores, vocês têm um MA e um MB, certo? O MA é o maior, o MB é o menor com sinal trocado, sinal negativo. Então, o que é o MA? O MA, ele vem ali daquele gráfico e o MB também vem ali daquele gráfico. Eu vou pegar um modelo para eu comparar aqui. Por exemplo, aqui no primeiro tramo, o MA vale 8,30, o MB menos 6,78. Então, 8,30 menos 6,78. Esses são os valores do MA que a gente pode dizer que ele é característico. Vou colocar aqui um casinho. Por que esse é o MA característico? Simplesmente porque não foi colocado nenhum coeficiente de majoramento nele ainda. Então, isso aqui está em kN vezes metro e em kN vezes metro. Aqui na fórmula, eu tenho o M1D, C, né, no ponto central do tramo. Só que é o D, é o de cálculo. E aqui eu estou com o característico. Como que eu faço isso? O M1D A é simplesmente o MA
o MAK, momento característico, ou o próprio MA, nem precisaria ter essa letrinha K aqui, que vai me multiplicar o meu coeficiente gama N, que eu já falei agora atrás como que se calcula, e vai multiplicar pelo coeficiente, se eu não me engano é gama F, mas é o coeficiente que sempre vai valer 1.4. Então isso aqui é o meu M1DA. O M1DB, ele vale o MB característico vezes o gama N vezes 1.4. Só que se vocês observarem aqui, ó, se eu uso o M1D, que é o valor de cálculo, aqui e aqui, eu vou obter o quê? Um fator, um coeficiente. Se eu usar o M1, o MA característico ou o MB característico, eu vou obter o mesmo fator. Então, eu poderia dizer que simplesmente o MC, da mesma forma que eu tenho o MA e o MB, que eu vou ter o MC, ele vai ser o maior ou igual entre 0,6 do MA mais 0,4 do MB ou simplesmente 0,4 do MA. Você pode pensar, como que eu vou somar 60% de MA e mais 40% de MB e eu vou ter um valor maior, e eu não vou ter um valor maior que 40% de MA. Você tem que lembrar que esse MB ele é negativo, certo? Então esse mais com menos vai ficar menos. Ele vai acabar diminuindo de valor. O MC vai ser o maior entre esses dois. Então, posso calcular da seguinte maneira. O MC vai ser o maior entre 60% de 8,3 mais 40%, 40% mesmo, de MB, menos 6,78. Ou simplesmente 0,4, 40% de MA. Quais são os valores que vai dar aqui? Ó? Eu vou ter 0,6 vezes 8,3, 4,98, mais 0,4 vezes menos 6,78. 2,26 deu isso aqui. 2,26 kilonewtons vezes metro. E o de baixo deu 0,4 vezes 8,3, 3,32 kilonewtons vezes metro. Como eu tenho que usar o maior entre eles, certo? Eu devo pegar o maior. Então, obviamente que vai ser o MC vai ser igual a 3,32. E daí, então, eu posso calcular o M1DC, que vai ser 3,32 vezes o gama N, que vamos dizer que minha seção é de 14 centímetros, então vai ser 1,25, vezes o gama F, que é 1,4, eu terei 5,81. Então, eu obtive 5,81 através do cálculo só do MA e MB. Se eu tivesse colocado M1DA de cálculo já, mais M1DB de cálculo, comparado com o valor de cálculo aqui, eu ia obter diretamente o M1DC de cálculo. Só que vocês observam que lá no item C do cálculo do alfa B, o que está aparecendo lá?
está aparecendo só o MC, não é o valor de cálculo. Se você usar o MC de cálculo e o MA de cálculo, como um está dividindo pelo outro, isso aqui vai dar só um fator, então não faz diferença. Mas você pode usar só o valor característico também. O valor característico do MC, que foi o que a gente calculou aqui em 3,32, e o valor característico do MA, que é o valor que a gente obtém lá do gráfico, que é o 8,30. Você obteria apenas esse fator aqui, certo? Para calcular, então, o valor do alfa B, lembrando que ele deve estar entre 0,85 e 1. Uma outra coisa muito importante, que é uma conclusão que a gente tira dessa análise, é o seguinte. O meu limite de esbeltez, que é o meu lambda 1, é minha esbeltez limite, né? Vou falar o jeito certo. Minha esbeltez limite, ela sempre vai estar entre 35 e 90. Ou seja, se vocês se lembram da classificação da aula passada, o pilar que tenha a esbeltez, e não a esbeltez limite, a esbeltez mesmo, menor do que 35, é um pilar curto. Se a esbeltez for menor que 35, ele é um pilar curto. Se tiver entre 35 e 90, ele é um pilar médio. Se estiver de 90 até 140, é um pilar medianamente esbelto. E de 140 a 200 é um pilar esbelto. Os pilares que a gente vai se preocupar aqui, nesse cálculo, são esses aqui, ó. Tá certo? Pilar curto e pilar médio. Então, vocês observem que a esbeltez limite, ela também se concentra nesse contorno aqui, nesse limite. Então, o que significa? Eu vou ter que fazer uma comparação. Se a esbeltez do meu pilar for menor ou igual à esbeltez limite, isso significa que eu não tenho momentos de segunda ordem. Já, se a minha esbeltez for maior do que a esbeltez limite, então, nesse caso, eu tenho momentos de segunda ordem. Os momentos de segunda ordem, eles são causados pela flambagem, que foi o fenômeno que eu expliquei para vocês na última aula e também expliquei na aula ao vivo. Então, se vocês observarem isso aqui, ó, a esbeltez limite tendo que estar entre 35 e 90, daí vamos dizer, apliquei a fórmula da esbeltez limite e deu 20. Qual o valor que eu vou usar? 35, certo? Ele tem que estar sempre entre 35 e 90. Se eu calculei e deu 20, eu vou usar 35. Se eu calculei e deu 230, eu vou usar 90. Ok? Esse é o máximo valor da minha esbeltez limite. Então, como ele sempre tem que ser maior do que 35, a gente pode concluir que pilares curtos não têm segunda ordem. Porque todo pilar que a esbeltez for menor que 35, ele vai ser um pilar curto. A minha esbeltez limite, ela sempre vai ter que estar entre 35 e 90.
Então, todo pilar curto vai se classificar aqui dentro, certo? Todo pilar curto vai estar nessa relação, em que eu não tenho momento de segunda ordem. Então é uma coisa aqui para vocês pensarem. E quando a esbeltez ela for maior do que a limite, nesse caso eu tenho momentos de segunda ordem. Então, a partir de agora, acredito que estamos aptos a resolver um exemplo. Vou simplesmente apagar isso aqui tudo. Antes de começar o cálculo de um pilar, eu preciso ter alguns dados. Que dados são esses? Primeira coisa que eu tenho que ter são os dados da geometria. Depois eu tenho que ter os materiais. E por último eu tenho que ter os esforços. Eu só inicio o cálculo de um pilar depois que eu tenho todos esses dados. A geometria é basicamente a seção transversal do pilar e o comprimento de flambagem, o L, certo? Comprimento do tramo. Os materiais é o concreto e o aço. C20, C25, aço CA50, etc. E os esforços são esse diagrama de momentos fletores para as duas direções, que já está desenhado aqui. E além disso, eu preciso ter os esforços normais, que é a força efetivamente de compressão do meu pilar. E isso não foi calculado ainda, certo? A gente não calculou em nenhum momento essa força de compressão. Para o cálculo de vocês, isso vai vir do F2. Mas no meu cálculo, eu não fiz ainda. E eu quero calcular um tramo bem específico aqui com vocês. Eu vou calcular esse tramo bem aqui, ó. Certo? Que é o meu tramo B. Deixa eu ver como é que são os momentos fletores do meu tramo B. Ó, tem momentos fletores nas duas direções. Ó. Tem o MA e MB, MA e MB, na direção X e na direção Y. Logo, ele é um pilar de canto. Mas eu ainda tenho que saber qual que é essa força de compressão. No caso de vocês vem do F2, no meu caso eu preciso calcular. E basicamente, o que a gente tem que fazer então? É pegar esse pilar que a gente precisa calcular e calcular qual que vai ser a reação dessa viga aqui nele. Vai ser tanto. Qual que vai ser a reação dessa outra viga que chega nele? Vai ser tanto. Resumindo, qual é a reação de todas as vigas que chegam no meu pilar? É tanto. Somo mais o peso próprio. Esse é o meu NK desse tramo. Faço a mesma coisa nos outros tramos até chegar no final. Então, como aqui eu tenho uma carga distribuída em kN por metro, no caso de vocês pode aparecer carga pontual, pode aparecer carga distribuída com intensidades diferentes, tudo isso. Eu vou calcular aqui diretamente, sabendo que a reação de apoio em vigas biapoiadas, sem balanço, ela vale a mesma coisa que a coetante máxima, que é QL sobre 2. Então, eu vou calcular aqui para a minha direção X, depois eu vou calcular para a direção Y. Vou começar com essa viga aqui, ó. Vou colocar aqui pelo menos, primeiro... Deixa eu pegar outra cor, porque essa é meio ruim de enxergar.
colocar aqui, ó, reação no nó 5 na direção X. Vai ser simplesmente uma carga de 5 kN por metro vezes uma viga que tem 5 metros e 15. 1,15 não, né? 5,15 de comprimento dividido por 2. Porque ela é biapoiada sem balanço. Então, o valor da cortante máxima é o mesmo valor da reação de apoio. Isso me dá 12,9. Vamos lá, reação do nó 4 em X. Vai ser uma carga de 12 vezes os mesmos 5,15 dividido por 2. 30,9. Isso aqui está em kN, certo? A reação do nó 3 em X vale 0. Por quê? Porque eu não tenho viga aqui, ó, na minha direção X. Essa laje ela descarrega nas outras vigas que eventualmente passa por esse pilar. Mas aqui nesse nó eu não tenho. Agora vamos na reação do nó 2, 12 kN por metro. É a mesma situação que eu tinha aqui no nó 4. Reação no nó 2 em X vai dar o mesmo valor, 30,9 kN. Como eu quero calcular esse tramo que eu coloquei entre os limites da viga amarela, eu só preciso da reação até o nó 2. Porque o nó 1, ele já reage apenas daqui para baixo, certo? Até a fundação. No nó 2, então, entre o nó 1 e o nó 2, o meu tramo B, eu preciso da reação até esse nó. A mesma coisa eu vou fazer para a minha direção Y agora. Reação nó 5 em Y. Vai ser essa viga aqui. 5 kN por metro. Na verdade não é nó 5, é no nó 10, né? E 5,30 de vão. Então vamos arrumar aqui. Reação do nó 10 em Y. Vai ser 5 kN de carga vezes 5,30 de vão, dividido por 2. 13,25. Reação do nó 9 em Y. Isso aqui vai ser 10 kN vezes 5,30 sobre 2. – 26,5. Reação do nó 8 em Y. Aqui no meu nó 8, eu não tinha momento fletor de primeira ordem. Diretamente no nó 8, momento superior ou inferior ao nó, porque minha viga é contínua. Mas reação eu vou ter, certo? Essa viga está apoiada no pilar. Então eu vou precisar ter uma carga em cima dessa viga. E eu preciso ter as distâncias para calcular ela. Eu vou colocar aqui então, seguindo o outro modelo, que essa carga vale 10 kN por metro. E que aqui, ó, eu tenho 1 metro de balanço. Certo? Coloquei esse valor aqui só para eu poder calcular. Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter uma viga nesse estilo aqui, ó. Vou ter essa situação aqui, ó. Uma viga simplesmente apoiada com balanço, em que eu tenho uma carga uniformemente distribuída na parte de cima dela. Além disso,
Eu vou ter as cotas, que vão estar pegando aqui, ó, do meu apoio até o final do balanço, que aqui eu coloquei lá como se tivesse 1 metro, e aqui tem 5,30. O que eu quero aqui é esse valor aqui, ó. É minha reação, vou chamar de RB. E aqui é meu RA, né? Para o nó que eu quero calcular, com o pilar que eu quero calcular, o valor que eu quero é do meu RB. Essa carga azul, ela vale 10 kN por metro. E é justamente isso que eu vou calcular. Aqui, essa carga, ela é uniformemente distribuída e a minha viga é isostática, então eu poderia calcular ela facilmente pela mecânica, ou eu lanço ela no F2, tá certo? Fica a critério de vocês. Eu vou lançar aqui no F2 porque vai ser mais rápido, provavelmente. Então, eu sei que eu vou ter o primeiro ponto, o meu segundo apoio ele está a 5,30 e 1 metro depois eu tenho o final do meu balanço. Então, essa é a minha barra. Aqui eu tenho um apoio de primeiro ou de segundo gênero, e aqui também, em que eu tenho uma carga uniformemente distribuída, de intensidade 10. De intensidade 10. Eu vou colocar aqui as características dos meus materiais, simplesmente para calcular, mas aqui não vai fazer diferença. Vou colocar um valor qualquer. E vou obter, então, as minhas reações de apoio. 37,4 kN é o valor da minha reação. Então, eu vou voltar aqui. RB é igual a 37,4 kN. Certo? 37,4. Vocês observem que a reação no outro nó é bem menor, 25,6. Por isso que tem que lançar aqui no F2, quando é esse caso. Aqui é kN, né? Vou colocar as unidades. O meu nó 7 é a mesma situação do meu nó 9. Então, minha reação no meu nó 7 em Y, ele vale 26,5 kN. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as reações em X com as reações em Y, mais o peso próprio do pilar, que no caso é esse aqui, que é uma seção de 15/30, para então saber qual que é a reação em cada um dos tramos. Então, eu começo com o meu tramo E, D, C, B. O que eu quero mesmo é a reação do meu tramo B. É o valor da minha normal característica nesse tramo. Então, vamos lá. Reação do meu tramo E vai ser esse valor de 12,9 mais esse valor de 13,25 mais o peso próprio. Vamos por partes. 12,9 é a reação dessa viga. 13,25 é a reação dessa viga. Além disso, eu vou ter o peso próprio dele entre o nó 10 e o nó 9. Como que eu calculo o peso próprio pilar? Ele vale 15/30 e a densidade do concreto é 25 kN por metro cúbico. E além disso, esse tramo tem 3,10 de altura. Então vai ser simplesmente o volume, que é 0,15 vezes 0,30 vezes 3,15, que é a altura do tramo, vezes 25. Só conferir.
É 3.10, não é 3.15. Com isso, o que eu tenho aqui, ó? Volume, nada mais. E o que eu tenho aqui? Eu tenho a densidade, que vale a carga, né? O peso por metro cúbico. Que no caso aqui seria em Newton, né? Que a gente trabalha, ou em quilonewton. O volume ele é em metro cúbico. Multiplico o metro cúbico pela densidade. Esses dois valores aqui vão cortar. Vai me restar apenas os quilonewtons. Então, essas outras unidades aqui já estavam em quilonewton, que é aqui e aqui. Eu vou ter um total de 0.15 vezes 0.30 vezes 3,10 vezes 25. Esse tramo pesa 3,48 kN, ou seja, 348 quilos, mais 13,25 mais 12,9. O NK do tramo E, a reação do tramo E, vale 29,63 kN. Agora, vamos calcular a reação do meu tramo D. A reação do meu tramo D, ele vale a reação daquela viga, que é essa viga aqui, ó, ou seja, 30,9, mais a reação da viga do outro lado, que é essa aqui, que é 26,5, mais peso próprio daquele tramo, que vale 0,15 vezes 0,30 vezes o comprimento do tramo, que agora ele é 3 metros. Isso aqui vezes 25. E além disso, eu tenho que somar com o valor daqui de cima, porque ele está carregando. É o mesmo pilar que recebe essa carga. Tá certo? A mesma carga que está nesse tramo aqui, ó, no tramo E, vai ser somado no tramo D. Então, eu vou fazer mais 29,63. Que vai resultar só essa parte aqui, ela vale 60,77. Eu vou somar com mais 29,63, 90,40 kN. kN. Veja como essa carga já aumentou. Esse tramo D vai estar recebendo 3 vezes mais carga que o tramo E. Por conta disso, dessa carga pequena nos primeiros tramos, é normal quando a gente vai calcular a excentricidade de primeira ordem de cálculo, que a gente vai fazer o M1D dividido pelo ND, é normal que esse valor aqui, ó, ele vai dar muito alto, certo? Vai ficar muito grande. Daí vocês podem pensar que está errado. Mas na verdade não está errado. É porque a carga ND é pequena mesmo. Está dividindo um momento de cálculo grande, porque eu não tenho a continuidade do pilar. Então o meu momento no tramo de cima, geralmente ele é um momento maior. Aqui, ó, 9,3, enquanto aqui embaixo é 7,7. E 8,3, enquanto aqui embaixo é 3,63. Então é um momento maior que vai ser dividido por uma normal menor.
Então, vai dar um valor mais alto mesmo. Normal, tá? Só fazendo um parênteses aqui, porque vocês sempre perguntam a respeito disso. Então, reação D já foi. Deixa eu botar isso aqui um pouco para cima. Vamos para o cálculo da minha reação C, que vai ser igual, não tenho viga aqui no meu tramo C, ó, na parte de cima dele, mas aqui em compensação eu tenho a continuidade da viga, então eu tenho a reação maior, que é a reação de 37,4. Então, terei aqui 37,4 mais o peso próprio do tramo, que vale 3, tem 3 metros de comprimento também. Então 0,15 vezes 0,30 vezes 3. Isso aqui vezes 25. Mais a reação do tramo de cima, 90,40. Só essa parte aqui. Vamos ver quanto é que vai dar. Vai dar 40,77. E vai somar com 90,40. 131,17 kilonewtons. Aqui no meu tramo C. Falta um tramo, né? Porque o que eu quero calcular é o tramo B. Então eu tenho que fazer ainda mais um tramo. Vamos ver então qual que vai ser a reação no meu tramo B, que é o que eu quero calcular. Reação no meu tramo B vai valer 30,9 da minha viga, que é essa viga aqui, ó, mais 26,05 dessa viga aqui, mais o volume do pilar, se eu não me engano é 3 metros também, sim, também são 3 metros de tramo. Isso aqui vai multiplicar pela densidade do concreto e vai somar com a reação da parte de cima, 131,17. Só essa parte aqui, das vigas e do peso próprio, 30,9 mais 26,05 mais o total deu 60,32 kilonewtons, que somando com 131 me dá 191. Deixa eu pegar a caneta na cor certa. 191,5 kilonewtons. Esse é o valor do meu NK, que é a minha normal característica que está sendo submetido o meu tramo B, na minha seção de 15 por 30. Então, agora entra uma questão. Eu tenho todos os meus momentos e eu tenho a minha carga. Qual é o melhor procedimento a ser feito para fazer esse pré-dimensionamento? A melhor coisa a se fazer é o levantamento de cargas de cara, para que com as cargas eu consiga fazer um pré-dimensionamento dos pilares. Isso é dado da seguinte forma.
Aqui, na apostila do Paulo Bastos, tem uma fórmula para eu definir a área da seção, a partir apenas do ND e do FCK que eu vou usar. O FCK eu já posso definir. Eu vou usar um FCK de 25 MPa. Ótimo, beleza. O meu ND eu posso definir também. Eu já vou ter minhas vigas, eu já vou ter tudo, eu já consigo chegar no valor bem próximo do ND. Ou até mesmo no valor real dele. No meu caso aqui, seria os 191 kN, só que além disso, eu somaria mais a reação da minha viga B aqui, do meu tramo 1, mais a reação do meu tramo 6, mais o peso próprio do pilarete. Vamos fazer isso aqui só como um exercício. Deixa eu encontrar a minha reação A. A minha reação, deixa eu aproximar mais um pouquinho. A minha reação no meu tramo A vai valer eu não tinha calculado o R2, o R1x, né? Vamos lá. É a mesma carga, né? Mesma coisa. Aqui eu estou adotando a mesma carga, é 30.9. E o meu R6Y vale 26.5. Porque no meu caso aqui do exemplo é a mesma carga de 10 kN e 12 kN. Então, eu vou ter 30.9 mais 26.5. Mais o meu volume, 0,15 vezes 0,30 vezes 1,85, que tem esse tramo, 1,80 vezes 25, mais a reação anterior, que é 191,5. Aqui, 30.9 mais 26.05 mais 0,15 vezes 0,30 vezes 1,80 vezes 25. Só essa parte aqui me deu 58,97. Somando com 191,5, 250,5 kN. Essa é a carga que vai estar sendo submetida à minha fundação. 250,5 kN. Agora, vamos ver qual que seria a seção necessária. Eu sei que esse meu pilar ele é de extremidade, então eu vou usar a formulazinha aqui de B. Então, a minha área da seção, ela seria o meu ND, 1,5 vezes o meu ND, sendo que o ND, ele vale o NK, vezes o gama C, vezes o gama N. Esse aqui eu sempre confundo gama C ou gama F, mas é o valor de 1,4. O ND, então, eu já estou em mente que uma das seções do meu pilar vai ter 15 centímetros. Por que eu quero que ele tenha 15 centímetros? Porque eu quero deixar ele embutido dentro da alvenaria. Já está isso em mente. Então eu já sei que quando ele tem 15 centímetros, o meu gama N vale 1,20. É só eu fazer o cálculozinho ou olhar nessa tabela. Certo? 1,20. Então, a partir disso eu consigo calcular o ND.
que vale os 250, que é a carga da fundação, vezes 1.4, vezes 1.20. Isso me deu 420,8. Colocar 421 kilonewtons. Certo? Isso no meu tramo da fundação. A minha área da seção vai ser 1.5 vezes 421 dividido por 0.5 vezes o FCK, sendo que o FCK tem que estar em kN por centímetro quadrado, então é 2.5 aqui, mais 0.4. Isso aqui, deixa eu fazer a conta aqui, 0.5 vezes 2.5 mais 0.4, 1.5 vezes 421 dividido por isto. Deu 382,1. 382,7, na verdade, centímetros quadrados. Isso aqui necessariamente é o suficiente? Não. Não é necessariamente o suficiente. Mas é um valor que provavelmente vai dar tudo certo se você seguir essa seção. E agora a gente pode fazer o seguinte. Eu sei que 383, eu vou arredondar aqui, é a área que eu preciso. E eu sei que um dos lados do meu pilar vai ter que ter 15 para eu conseguir embutir ele na alvenaria. Quanto que vai ter o outro lado dele? Isolando isso aqui, eu tenho um total de 25,5 centímetros. Mais ou menos 26 centímetros. Então, um pilar que tivesse... Eu apelei também, né? Deixa eu ver. Que tivesse 15 centímetros por 25 centímetros, 26 centímetros, ele já seria o suficiente para esta seção, para este pilar de canto, que é o caso desse aqui. Lembrando que a área da minha seção, calculada por aquelas fórmulas ali, ela sempre deve ser maior ou igual a 360 centímetros quadrados. E o menor lado do meu pilar tem que ser maior ou igual a 14 centímetros. Nunca se esqueçam disso. Ok? Então, está validado a seção transversal que eu escolhi. Eu escolhi uma seção de 15 por 30. 15 por 26 já bastava. Então, tá ótimo, tá excelente. Vamos, então, finalmente para os cálculos. Eu vou fazer o seguinte. Para não travar, eu vou pegar apenas os valores do MA e do MB nas duas direções e o valor do meu NK e da minha seção transversal e vou passar para outro quadro.